Aqui? O WhatsApp não está aberto aqui? Tá. Então... Não entramos ainda, meninas. Entrou. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês, amigos? Vocês devem estar se perguntando, uma live em plena segunda-feira, não são as quintas? Vamos entrando, meus amigos. Vamos entrando. Meninas, aguardem um pouquinho. Sim. Estou vendo aqui. Compartilha minha página política. 7, 8, é na segunda-feira, não são as quintas? Vamos chegando. Tá com eco aí. Peraí. Vamos compartilhando. Ó, se vocês quiserem compartilhar, dá tempo. Tá? Você colocou na sua página? Oi, Nayara, boa noite. Tem alguém estudando aí. Acho que é da Marisa. É meu? Tô fechando. É o seu filho. Espere só um pouquinho. Vamos compartilhando, amigos. Compartilhe, nos ajude a compartilhar. É sempre bom. Vocês também, meninas, vão compartilhando. Vamos lá. Eu não consigo fazer tanto. Tem que mandar nem André. Eu já fiz. Olá, boa noite, Silvia Plinta. Boa noite, Jonas. Ângela, boa noite. Glauci, boa noite. Boa noite, Genilton. Rafael também. Leandro, que me salvou hoje. A Edna conheceu o meu anjinho. Sim, universitário. Muito bom. Parabéns. Jussiele, Ivete. Meninas, por favor, ajude a compartilhar a nossa live. Hoje nós estamos em plena segunda-feira. Como eu havia dito, muitas pessoas devem estar se perguntando, mas segunda-feira a Márcia está fazendo live? Sim. Peguei essas amigas, duas feras, que conhecem e falam muito bem, têm propriedade para falar, sabe o quê? Sobre o quê? Sobre o Fundeb. Mas que Fundeb, Márcia, já não foi aprovado? Não. O Fundeb, o que nós não sabemos do Fundeb? Qual a importância dessa verba tão falada ultimamente? Se não for aprovada, qual impacto isso dá para a educação, para os municípios? A nível nacional também. Então, hoje eu trouxe minhas amigas. Marisa, com você. Se apresenta um pouco para os meus amigos. Está sem o áudio. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. É importante esse debate, essa discussão sobre o Fundeb, ela não pode se encerrar. Eu sou a Marisa, eu sou professora aqui da Rede Municipal de São Roque, sou psicopedagoga, né, do Núcleo Educacional na ED, mas o foco hoje é a educação pública, né, educação que precisa aí do recurso do Fundeb. Gostaria de dar boa noite para o secretário de Educação de Cotia, que está nos acompanhando. Boa noite, Luciano. Gostaria de dar boa noite para a Viviane, a Gabriela, Ledjane, Cris. Nós temos supervisor aí também já, a Samanta, a Michele Palma, a Alice. Boa noite, meninas e meninos.
Você, Edna, se apresenta um pouquinho. Boa noite, Márcia. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Boa noite, Marisa. Vamos nós três fazer um diálogo importante sobre educação. Eu, como historiadora, já participei do Núcleo de Inclusão Educacional, lá da Secretaria de Educação. Hoje não atuo mais, porque já estou aposentada, mas eu tenho uma experiência muito boa da rede estadual, enquanto Núcleo de Inclusão da Secretaria de Educação. E quando você nos fez esse convite, eu achei muito importante, porque a gente não só pensaria na inclusão, né, mas pensaríamos, nesse momento, na educação como um todo. E como realmente a Marisa acabou de dizer, nós tivemos uma vitória e um passo em relação ao Fundeb, mas nós temos ainda o Senado. Então, vamos fazer alguns esclarecimentos hoje. Vamos dialogar, né, Marisa? Não é, Márcia? Vamos sim. Isso, vamos sim. Inclusive, eu gostaria de colocar aqui um comentário. Boa noite, Solange. Boa noite, Adriana Bernardo. Boa noite, Silvia, possuída do meu coração. Professora Dulce também, boa noite. É isso mesmo. Eu acho que nós, docentes, funcionários, pais, comunidade, todos, nós temos que saber o que é esse Fundeb. Qual o impacto ele dá na vida da gente? Samuel, boa noite também. Marisa, explica um pouquinho. O que é o Fundeb? Qual o impacto desse tal Fundeb? Bom, pessoal, para a gente falar do Fundeb, né, é muito importante lembrar que a educação ela sempre foi pensada em um ciclo, né? E a gente fala que ela é pensada decenalmente. Então, antes de falar do Fundeb, a gente teve aí o Fundef, né, que financiava o ensino fundamental. E aí a briga na época dos educadores é que excluía aí a educação infantil como ensino fundamental, uma parte tão importante da educação, da aprendizagem, do desenvolvimento do processo educacional está na infância. E o Fundef, ele excluía. Então, quando se encerrou o período do Fundef, né, veio aí o Fundeb, para que pudesse estar contemplando outros segmentos educacionais de suma importância, não só a educação infantil, mas a EJA, né, educação de jovens e adultos, a educação inclusiva, né, então, os segmentos aí da educação que estavam descobertos, então, na época do Fundef. Entendemos que, assim, o Fundeb, ele é muito importante hoje, os municípios sem o Fundeb, eles não conseguiriam estar aí se desenvolvendo, mantendo a educação pública, né? O Fundeb, ele é uma composição dos impostos arrecadados pelos estados e pelos municípios, né? Pelos 26 estados da unidade federativa, né, da União, e esses 26 estados mais o Distrito Federal, eles vão compor essa casta, a gente pode até chamar de cesta, né, de fundos de arrecadação, e o Estado, ele vai devolver, a União, né, o Estado Nacional vai devolver um percentual desses impostos arrecadados, aí, STPI, né, de todos esses impostos, que é muita, gigantesca arrecadação, e é só uma partezinha que é devolvida para os estados, para o município. Então, hoje, a obrigação da União para com o Fundeb, dentro desses recursos, veja bem, nós estamos falando dos 18% que a União tem que gastar com a educação, nós estamos falando do repasse do Fundeb. Então, do repasse do Fundeb, hoje 10% é repassado para os municípios. Então, já era para ter se falado desse Fundeb, já era para ter se aprovado, né? E está atrasada, inclusive, essa discussão, porque o Fundeb, ele termina, ele se encerra, né? Há 14 anos a gente está aí com o Fundeb, ele se encerra em 31 de dezembro de 2020. Então, há, assim, um certo atraso nessa discussão, né? Foram 5 anos de estudos, né, de várias instituições. Os 3 últimos anos, a relatora e hoje a
deputada, a professora, a Dorinha, é quem assumiu os últimos 3 anos aí do estudo do Fundeb, e ela que fez a propositura do projeto, né, que foi aprovado na Câmara, e na sexta-feira, antes do projeto entrar em votação, que entraria na última segunda-feira, estranhamente, entrou um outro projeto do governo federal, em contraposição a esse que já fazia 3 anos que vinha sendo debatido. Então, a gente entende que esses 5 anos de estudo já tinha se cedido muito, porque a proposta inicial dos governadores, né, dos estados, era que fosse 40%, 15% já iniciando em 2021, e paulatinamente os outros percentuais fossem aplicados. Era o que seria ideal, era o que seria, assim, um respiro para os municípios e para os estados. Mas, diante do ideal e do possível, diante das negociações, a professora Dorinha, ela veio cedendo, ouvindo, dialogando com os representantes de instituições, e chegou-se nesse possível, que seria aí os 23%, a princípio a proposta era de 20%, e depois passou para 23%, que foi o que foi aprovado na Câmara. Veja bem, aprovado na Câmara, né? Então, esses 23%, de imediato, ele vai ser paulatino, iniciando em 2021 com 12%. Então, nós temos algumas situações do Fundeb, dessa cesta de arrecadação dos impostos, que estarão retornando para os municípios em 2021. Esse Fundeb, hoje, praticamente, ele fica nos gastos do município com as folhas de pagamento, né? Então, já é uma cesta muito apertada para o município. Sem o Fundeb, não conseguiria se manter as escolas. E a proposta do governo federal, que chegou na sexta-feira, né, onde nem se tinha aí um ministro da Educação, que ficou oscilando, né, não se teve aí um envolvimento com o Fundeb. Então, chegou na sexta-feira essa proposta, retirando aí para 2021 o Fundeb. Não seria aí constitucional, a proposta do governo federal, ela era muito prejudicial para toda a educação pública. Todos os agentes da educação pública sairiam perdendo. Professores, pais, secretarias, toda a escola, porque o município ele jamais conseguiria manter uma escola aberta sem o Fundeb. Então, inclusive, eu quero colocar que aqui em Cotia não fica distante essa história. É completamente real. O Fundeb é praticamente 100% para pagamento da folha da educação dos docentes. Então, o que me preocupa, que eu chamei vocês para esse bate-papo, é que as pessoas acreditam que, como aconteceu a primeira votação, isso não vai mais causar impacto, que não vai haver. Eles não imaginam que possam haver manobras no futuro. Nós temos ainda 2 caminhos a trilhar. E antes de você terminar, por favor, eu gostaria de dar boa noite para Bianca Latarulo, boa noite para Roberta Soares, boa noite para Regiane Santana, a Roberta Macieira, meu filhão, mamãe te ama, volta para casa, senão eu vou te pegar. E boa noite para todo mundo que está chegando. E gostaria de pedir para vocês qualquer dúvida em relação ao Fundeb, tá? Eu gostaria de pedir para vocês colocarem já as perguntas para eu poder discutir com as meninas. Aproveitem, gente, Marisa e Edna sabem tudo sobre Fundeb. Se vocês têm dúvida, pergunte para a gente poder compartilhar as perguntas com elas. Mas, continuando, como aconteceu a votação, como é a proposta da professora Dorinha? Então, como eu disse, o projeto, né, ele veio sendo discutido, foi cedendo, e os pontos importantes é que, neste projeto, o Fundeb ele se torna constitucional, ele vira uma emenda constitucional. A partir do momento que se torna constitucional, há uma segurança para os estados e municípios
que a Constituição vai prever esse Fundeb como permanente, como perene. Né? Esse é um grande ponto de avanço que nós tivemos agora com a votação parcial, certo? Com o relatório parcial. Então, nós entendemos assim, que esse é o ponto de destaque, né? Que é transformar o Fundeb perene, um recurso permanente, e o outro ponto é ter aí o custo-qualidade aluno, que foi aprovado. O que quer dizer isso? Hoje nós temos o custo-qualidade aluno, pouco mais de 3.400 e alguma coisa por ano. Olha como isso é baixo, Edna, porque quanto a gente paga numa escola particular por mês para uma criança? Né? O investimento do pai numa escola particular, se você for para a Grande São Paulo, R$3.000 é um investimento mensal que um pai, ele envolve o seu filho nos estudos. Nós estamos falando da educação como uma situação de que são R$3.400 por ano investido no aluno, não é por mês, como muitas pessoas acham. Tá? Então, o custo-qualidade aluno, ele está colocando no projeto a necessidade de ter infraestrutura para o aluno que tenha realmente o PPP da escola condições de abraçar os espaços da escola para o desenvolvimento pleno do educando. Que seria espaços com internet, espaços com o Grêmio para a criança, espaço para uma sala de informática, espaço para um laboratório de ciência, espaço para um laboratório de arte. Então, o custo-qualidade aluno aprovado permanentemente é uma forma de obrigar a se mexer. Isso não quer dizer que vai acontecer. Por quê? Porque nós aprovamos, mas o recurso ainda é limitado. Então, o ponto positivo é ter a aprovação na Constituição. Mas a gente sabe que o recurso aprovado, veja bem, hoje nós estamos com 3.400 e alguma coisa por ano, por aluno. Em 2023, nós vamos estar com um pouco mais de 5.000 e alguma coisa, 5.600, eu não recordo certinho o valor. Então, em 2023... Desculpa, em 2026, 2026, que é paulatino, vai subir percentual. Em 2021, 12%, 15%, e vai aumentando até chegar nos 23%. Então, em 2026 que eu vou ter, assim, a estimativa de 5.000 e alguma coisa para cada aluno por ano. Então, ainda é muito pífio o investimento do Fundeb. E a preocupação é que não é uma preocupação da escola, os pais têm que ter a consciência, as pessoas, os agentes, né, a sociedade civil, de que se o Fundeb ele não continuar tramitando, e nós temos mais uma luta da educação, que não é só... Espera só um minutinho, Má. A Lediane está falando assim, na mídia, vejo pessoas se manifestando que esse dinheiro do Fundeb é maquiado, desviado para outros fins. Gostaria que vocês explicassem sobre como é fiscalizado o Fundeb. Antes da Marisa se colocar, nós temos em todos os municípios os conselhos, tá? O Conselho de Educação, o Conselho do Fundeb, todos esses conselhos. E é importantíssimo a participação de todos os professores e funcionários. Existe uma comissão dentro dos conselhos que faz toda verificação da prestação de contas. Certo, Edna? Certo. Muito bem colocado, Marisa. Desculpe, muito bem colocado, Márcia. Quando a Marisa fala desse dinheiro, né, numa das falas da Marisa nesses últimos dias, ela deu como exemplo para a sociedade entender, é como se nós tivéssemos um cofre, né? E nesse cofre, o gestor público, seja ele governo estadual, governo municipal, ele vai lá e retira esse dinheiro para poder administrar. Então, quando você pensa em administrar um dinheiro da educação, não é apenas para folha de pagamento. Lógico que hoje, a maioria dos municípios, nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Se nós fizermos o levantamento,
80% desses municípios usam o dinheiro para recursos de folha de pagamento. E aí a gente tem que pensar que o município também tem um dinheiro que são recursos próprios que ele também utiliza para fazer a manutenção, ou seja, aplicar na educação. Então, o que a gente precisa? Ter esse conselho municipal de educação para que ele realmente atue, né? Nós temos em alguns municípios conselhos que realmente eles fiscalizam, então eles participam não só como professores, a própria sociedade civil faz parte desse conselho, para que realmente todos os gastos, todas as portarias, todas as compras, né, toda a parte até mesmo pedagógica que vai envolver gastos para o aluno e para o professor sejam acompanhadas. Porque o que a gente vê? Apareceu agora há pouco, né, Márcia, a pergunta do professor Genilton, muito obrigado por participar, professor Genilton é da rede municipal de São Roque, foi meu aluno na faculdade, e a preocupação do professor hoje é que, olha, vai acabar o Fundeb, então a escola, ciclo 2, vai voltar para a mão do Estado, é o Estado quem vai gerenciar. Não, isso é uma possibilidade que não existe, né? Mas existe, como eu digo, uma lenda. Então, a gente sabe assim, é lenda, é mito, é fato ou não? Não, não é fato, é lenda, é mito, não é verdade, né? Essa possibilidade não existe mais. E como a Marisa muito bem pontuou, nós estamos trabalhando com o documento para que seja permanente, né? Dentro da própria Constituição, a gente vai perceber que existe esse direito garantido. Porém, com o passar dos anos, essa discussão ela acabou se esmorecendo, né? E ninguém deu conta. O que a gente precisa entender é o seguinte, que não importa o governo federal que aí está, poderia ser Maria, Joaquina ou José. O Fundeb estaria vencendo, de fato, em 31 de dezembro de 2020. Quem estivesse na gerência do governo federal teria que trabalhar com isso. Agora, o que nós precisamos? De fato, não só os professores estarem a par dessa discussão, ou os profissionais da área de educação, mas também a comunidade, os pais, os alunos. Vamos imaginar, por exemplo, na nossa região, as salas são superlotadas, né? Você não tem o sonho de consumo de 20 alunos por sala. Talvez pós-pandemia a gente venha a ter, mas enfim, vamos trabalhar com a realidade que a gente tem hoje. Isso seria o ideal? Não. O que a gente gostaria? Que tivéssemos um número menor. Mas como teria esse número menor? Se nós tivéssemos o dinheiro para poder trabalhar com isso. Mais professores, mais espaço físico e toda essa infraestrutura que a Marisa pontuou muito bem. Porém, se nós não estivermos juntos, trabalhando todos juntos, nós não vamos conseguir. Nós precisamos realmente à frente para que o Senado aprove, mas que todos nós estejamos fiscalizando. E o que a gente tem que pensar não é assim, olha, eu estou fiscalizando para falar mal dessa pessoa. Não. Não. Entender. Né? É muito fácil a gente pensar nos direitos, mas existem os deveres. Então, é dever do governo municipal, mas é dever teu enquanto cidadão. E aí eu faço uma chamada para vocês duas, enquanto Marisa, estando atuando, né, na rede de São Roque, você, Márcia, que está atuando na rede de Cotia. Nós precisamos empoderar os nossos pais para que eles realmente batam na porta do legislativo, do executivo do seu município, para que, de fato, essa verba seja realmente aplicada, né? Porque, como teve uma pergunta aí, quem fiscaliza? É o conselho. Mas se essa demanda não chega para o professor, não chega para o executivo, não chega para os legislativos, ou seja, se não chegar para o prefeito, se não chegar para o vereador, gente, não tem como. Não adianta simplesmente, no dia da eleição, eleger o vereador e o prefeito e depois achar que tudo é culpa dele. Não é. É sua culpa também. Você elegeu essas pessoas de grande valor, então você precisa apoiá-los e cobrá-los, porque são eles que estarão nos representando. E o conselho é muito importante, como as APMs, né? Sim, inclusive, só uma pausa para eu dar uma boa noite para Rita Mello, para o Júnior, para a Cíntia, para a Dani, para a Rose Viegas, para a Miriam, para a Raquel, para a Diri Lígia,
para Cecília, minha amiga, que eu gosto muito, Cecília Montagnoli. E é isso mesmo. Falando em verbas, quando você fala, não é só eleger um candidato, né? Mas as pessoas têm que começar a pensar que tem que sim. Esse ano é um ano eleitoral, e não é segredo para ninguém que eu também coloquei meu nome à disposição. Mas nós temos que ter representantes da educação, que saibam de educação, que falem e briguem em prol da educação. Não é verdade? De educação, né, Márcia? Isso é importante. Exatamente. É uma trajetória que é o seu caso. Então, isso é importante, né? Às vezes a gente reclama das pessoas, mas olha aí, está o exemplo do que vocês vêm fazendo ao longo desses meses, né? Você está empoderando as pessoas à sua volta para poder entender um pouco mais do que é educação. Sim, e que a educação e o Fundeb é de responsabilidade não só da Secretaria Municipal de Educação, como vocês mesmos estão falando, que é de responsabilidade do professor, do auxiliar de classe, do faxineiro, do pai, do munícipe, do povo brasileiro. Gente, se nós não passarmos essas outras 2 votações, vai acontecer o holocausto. Eu não sei o que acontece com as escolas públicas. Eu me formei numa escola pública. Eu tive que fazer vestibulinho para entrar na época. Mas é sobre isso, Má, que eu quero te perguntar. Na proposta da professora Dorinha, com essa votação, inclusive eu gostei muito quando você pontuou de alguns deputados. Tá aí, munícipe. Tá aí, professor. Lembra daquele deputado? Ele votou a favor do Fundeb? Ah, mas eu não lembro do deputado. Márcia, você tem que lembrar. Foi você que elegeu. Eles estão definindo a vida dos nossos filhos, dos nossos netos lá. Me fala um pouquinho, Marisa, em relação ao impacto do Fundeb. Então, Márcia, nós, assim, assistimos à votação. Se a gente voltar no trâmite do Fundeb, né, do projeto, a gente volta para sexta-feira à tarde, anterior à colocação do projeto em pauta, né? O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ele se comprometeu com a professora Dorinha, a deputada relatora do projeto, em pautar na segunda-feira, né? Que foi a semana passada, assim, né? E havia aí toda uma incerteza de quantos deputados iriam favoráveis, não havia a deputada, inclusive até assim, essa questão, né, a deputada Dorinha, o DEM, hoje, o DEM é um partido, né, se a gente posicionar isso, que fica aquela coisa de esquerda e direita, o Fundeb, ele não tem esquerda e direita, o Fundeb é do povo, essa questão que a Edna abordou muito bem, me incomoda muito ouvir o professor na sala dos professores falar assim, eu não gosto de política, pelo amor de Deus, política é o ato de administrar. A Edna é historiadora como eu, né? Política é o ato de você administrar a sua casa, política é o ato de você organizar, operacionar algo. Então, a gente precisa da política. O político é o que está com a caneta na mão. Se você não negocia com ele, a Marisa é política? Sim, a Marisa é política. A Marisa é política quando ela divide as tarefas com o marido para administrar a casa. A Marisa é política quando ela procura a diretora de educação para negociar, quando ela procura o vereador, porque a política é o ato de se negociar. Então, estava nesse momento se negociando, como eu disse, a proposta dos governadores eram 40%, né? Os governadores fizeram uma carta, alguns governadores não assinaram, que eu acho que tem que se lembrar bem, porque esses caras voltam como candidato a senador, como candidato a deputado, o cara que votou contra o Fundeb, gente, pelo amor de Deus, ele não é governador, ele não vê o recurso, né, que tem aí, para que se administrar, que precisa disso, né? Então, assim, é importante que ele pautou e na sexta-feira, no final do expediente, o governo federal mandou um outro projeto. Ele não se
não participou da discussão, se omitiu, estava até sem ministro da Educação, havia toda essa polêmica, e aí na sexta-feira ele manda esse projeto em oposição ao projeto que já tinha vindo de uma discussão muito grande, né, de 5 anos. Ceder dos 40 para 20, até então era 20, depois se negociou 23, né, 20% e paulatino, ou seja, a gente teria aí 12,5% na primeira proposta, agora aprovou com 12% para 2021, e aí chegaria nos 20% em 2026. E 2026 poderia se renegociar, se sentar, ou antes disso, se o presidente entendesse. Então, a proposta era essa, e aí, quando chegou que muitos deputados não sabiam da proposta do governo federal, uns até afirmaram lá na hora de votar que ficaram sabendo por Jornal Nacional, por Folha de São Paulo, enfim, né, pelo UOL, né, então muitos ficaram sabendo porque não tiveram conhecimento, já tinha encerrado praticamente o expediente na sexta, né, e aí houve toda uma mobilização. Eu acho que é importante a gente frisar isso para a população, que só foi, assim, essa aprovação com a mobilização. A gente viu instituições se unirem no sábado e domingo, a UNCM, a Undime fez atos no sábado, atos no domingo, né? E aí todo mundo começou, os conselhos, a Edna muito bem abordou, faz parte do conselho do Fundeb, eu sou presidente do CACS Fundeb de São Roque. Então a gente, assim, começou essa mobilização por orientação, né, da UNCM, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais, de estar pressionando aí os prefeitos, os vereadores, para que se colocasse em discussão, né? A gente ia ter a sessão da Câmara na segunda, a gente mobilizou aqui, conseguimos o retorno imediato do vereador Gutuissa, que colocou a deputada Renata Abreu para gravar um vídeo se colocando a favor do Fundeb. Posteriormente, o vereador Etelvino também conversou com o Vitor Lippe, Herculano, que também nos deu um retorno que seria favorável ao Fundeb. Então, a gente mobilizou aí os políticos para cobrarem esses deputados, né, porque era deputado federal. A Viviane Camargo está fazendo uma pergunta, né? Eu acho muito interessante. Quanto está sendo gasto com folha? Quanto com manutenção? Quanto com desenvolvimento? Hoje a gente tem, assim, uma situação que até hoje, no dia de hoje mesmo, né, eu mandei um ofício, por exemplo, no caso de São Roque, mandei um ofício para o financeiro, né, eu assumi a presidência esse ano, em janeiro, e existia uma forma de prestação de conta por planilhas, né, então, assim, o recurso, o extrato, e essas planilhas de quantos são gastos, e aí a gente confronta o valor gasto e como aí entrou a pandemia, existiu a resolução número 7, estava suspenso a validação no CIOP. Então, o que é validar o CIOP? O presidente do CACS Fundeb, junto ao diretor de educação, no caso de São Roque, em outros municípios são secretários de educação, ele valida o uso do recurso. Então, o que aconteceu? Essa resolução, ela suspendeu a validação. E aí, a gente estava aguardando as novas orientações. Aí, de repente, agora, ela voltou atrás, né, como a gente está vendo essa pandemia, os vais e vens, assim, um tanto desconectados, né, e voltou novamente a validar o CIOP. E aí vieram 2 CIOPs para validar, porque ele é feito trimestral. Então, seria janeiro, fevereiro e março, o primeiro CIOP, né, abril, maio e junho, o segundo CIOP. Então, o que eu fiz enquanto presidente do Fundeb? Eu validei o primeiro, né, sem, assim, grandes tempo hábil, porque a gente estava ainda, a gente está, né, em situação de isolamento social. Conversei com o conselho, nós validamos para que não haja perca do recurso, tá? A perda do recurso. Então, nós validamos. O segundo CIOP, que seria agora em junho, que eu estou no prazo de fazer, visto que estava suspenso e vieram os 2 prazos seguidos. O segundo CIOP eu não validei. Por que eu não validei? Porque eu não concordo com a forma. Pode ser que eu esteja, assim, sendo minuciosa, mas é o meu CPF que vai estar validando aí todo o uso do recurso. Então, eu não concordo com a forma que vem na planilha. A planilha vem sem o CNPJ para quem está sendo pago. Então, vem tudo muito licença-prêmio. X valor de licença-prêmio. Então, quem são as pessoas que receberam? Eu quero uma lista da educação. Sim. Quem são as pessoas que receberam gastos com recursos trabalhistas?
quem são essas pessoas que tiveram gastos com honorário advocatício? Então, eu fiz, assim, uma série de perguntas, acho que eu mandei umas 15 perguntas hoje, com cópia para a Câmara Municipal, para a Comissão de Educação, né? E pedi para que seja revisto, porque aí, pelo menos, eu estou me segurando. Então, eu acho que, assim, o Fundeb hoje, uma grande parte, a maior parte, é gasto com folha, mas nas planilhas tem aí uns gastos extras, né? Então, eu vi muitos gastos extras e me chamou um pouco a atenção do que seriam esses gastos extra. Então, eu não validei, eu quero uma explanação, né, de um técnico, e, assim, a minha validação vai ser em cima de que a pessoa assuma que a informação que ela está me prestando é de responsabilidade dela e da veracidade disso. Então, no conselho, eu tenho essa forma, essa postura de estar trabalhando, o primeiro foi validado com essa ressalva documentada de que não haja prejuízo, perda de recurso, e o segundo agora pedindo esses esclarecimentos, que aí a pressa é do poder público de estar me respondendo, certo? Que eu mandei esse ofício hoje. Aí a pergunta da Viviane, o percentual. O percentual, Viviane, é tudo muito complexo, os números são muito grandes, tá? E aí, como eu disse, a planilha, ela vem lá descrito muito grandiosamente o número com folha, é muito mais do que os 60%, tá? Eu digo para vocês que é bastante mesmo, mas também tem muitos gastos que não são com folha, que eu percebi aí nessa planilha. Então, aí, diante dessa resposta, que eu vou ter, assim, uma precisão para poder falar para vocês se está correto, que de repente está correto, a interpretação é minha, mas eu quero que a pessoa que se responsabilize, eu mandei até para o contador de minha confiança, né? Pedi para ele estar avaliando, porque é muito técnico. Ele até me respondeu, nossa, precisaria de uma auditoria para olhar item por item aqui, porque nem vocês não dão conta. Isso posso fazer uma parte? Por favor. Pode, lógico. Respondendo o que a Viviane falou e completando a fala da Marisa, nós temos que pensar assim, com relação ao município, né, de São Roque, no que você está colocando, que você é responsável enquanto presidente, a gente sabe que cerca de 90% do valor o valor que vem do Fundeb é realmente para a folha de pagamento, né? Então, sobram-se 10%, exemplo, a gente vai ver a questão da manutenção das escolas. Mas a gente não precisa pensar exatamente em São Roque, Mairim, Alumínio, Cotia, Araçariguama, Pirapora, Sorocaba. É importante o conselho? O conselho tem essas validações? Sim. Por que eu estou fazendo essa fala? Porque quem, né, me conhece, sabe da minha trajetória, vocês meninas sabem, talvez outras pessoas que estejam nos ouvindo, assistindo e acompanhando a professora Márcia, não sabem da minha trajetória. Eu já fui secretária de Educação. Enquanto secretária de Educação no município de Araçariguama, eu vou dar uma outra fala para não sobrecarregar a presidente do Conselho do Fundeb. No caso, vamos pensar a Marisa e outras Marisas que existem nos municípios, ou seja, dos 645 municípios. Hoje, nós temos a chamada Lei da Transparência. Nós temos o Portal da Transparência. Aí eu pergunto, você, Viviane, e outras Vivianes, né? Vocês acompanham o Portal da Transparência? Na nossa região aqui, nós temos um jornal que ele publica mensalmente todos os gastos da prefeitura, né? Aí eu pergunto, você, Viviane, e as outras 644 Vivianes, elas acompanham? Elas veem as publicações que saem do jornal? Por que eu estou fazendo isso? Porque a fala da Viviane é muito importante. A Viviane está fazendo um questionamento que outras Vivianes gostariam de falar, mas ficam com receio. Então, o que é importante? Eu sei que a Viviane faz. Ela tem propriedade para perguntar, mas ela também me responde dizendo que ela acompanha. Então, o que eu digo? Eu digo a vocês que estão nos assistindo e acompanham a Marisa. Além do conselho, por gentileza, acesse o portal de transparência. As prefeituras precisam publicar mensalmente os gastos dela, não só da educação, como de outros recursos. Porque nós sabemos que educação é cultura. Educação é esporte, educação é saúde, educação é fundo social, né? Então, todos nós sabemos, aqui temos a Marisa, temos a Márcia, que estão dentro das prefeituras e sabem disso.
Por que eu falo isso? Porque quando a gente acessa o portal da transparência, a gente tem os gastos. Além disso, como disse a Marisa, nós temos os vereadores que fazem parte da Comissão de Saúde. Então, Viviane e as demais Vivianes, pergunte para o vereador do seu município. Ele que faz parte dessa comissão, cobre dele. Ah, mas eu não votei nele. Eu não votei no José, eu votei no Joaquim. Não importa. Agora, o vereador, ele é para todos. Para os 80 mil, 15 mil, 600 mil habitantes. Ele está lá servindo o povo. Ele sabia que ele é nosso funcionário? A Márcia, com certeza, em breve vai ser. Então, o que acontece? Né? Nós precisamos cobrar dos vereadores, porque se o portal da transparência não está transparente, alguma coisa acontece. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês todos. Hoje, o Ministério Público, né, ele recebe as denúncias, mas ao mesmo tempo a gente vai perceber que o próprio Tribunal de Contas, que antes ele recebia os apontamentos ou mandava os apontamentos para as secretarias e os departamentos só no final do ano. Agora, gente, é mensalmente, tá? Então, se de repente há uma denúncia no Ministério Público que qualquer pessoa fez, não concordou, o Ministério Público notifica a prefeitura, notifica o conselho, por isso que a Marisa fala muito bem com relação ao CPF dela, porque o dinheiro não está no bolso dela, não, gente, mas ela vai responder por aquilo que o governo municipal fez. E junto dela, né, ela precisa validar. Então, pessoal, por gentileza, leiam jornais, acessem o portal da transparência, batam na porta da prefeitura, na porta do prefeito, da prefeita, não há problema nenhum. Você é um munícipe. Todas essas pessoas, elas trabalham para você, foram eleitas para representar você, né? Não importa se você é da área da educação ou se você é pai. Edna, posso te pedir licença para fazer um adendo? Eu acho muito, aliás, agradecer a sua fala, porque eu insisto nisso, de que todos nós somos fiscalizadores, né? Que político, ele é nosso funcionário. Eu acho que tem que parar com essa idolatria, esse medo de se colocar, porque muitas vezes a gente vê as pessoas, ai, mas eu vou falar com ele sim, você vai falar, você vai cobrar dele sim, ele é o seu funcionário. E eu coloco à disposição mensalmente, eu não coloquei todos os meses, porque estava temporariamente pela resolução número 7, parado a validação, parado o acompanhamento, mas esse mês eu já mandei na sexta-feira ou na quinta-feira da semana passada todos os extratos desses últimos 4 meses, março, abril, maio, junho. Agora, a pergunta da Viviane eu devolvo para ela já olhou, ela já recebeu da escola, porque está lá o que foi gasto do Fundeb, no extrato. A planilha que a prefeitura me manda foi enviada para todas as escolas. Esse é o papel de todos os conselhos. Eu acho assim, é vergonhoso ouvir falar que um conselho está fechado, que não presta informação, que é de portas fechadas. O conselho ele é aberto, é do povo. O conselho ele está ali para falar pelo povo. Então tudo tem que ser muito transparente. Inclusive, atualmente, eu estou como presidente do Conselho Municipal de Educação do município de Cotia. Eu tenho feito reuniões, mesmo que online, para que a gente possa estar se atualizando. A Comissão da Prestação de Contas tem trabalhado. Então, realmente é isso. É uma questão de você procurar saber o que acontece com o seu município e saber e ter propriedade em relação a isso. Eu gostaria só de um minutinho de dar boa noite. O Wagner está falando que a live está maravilhosa, muita gente gostando, interagindo. Boa noite, Célia. Boa noite, Viviane Batista. Boa noite, Flor Lilás. Maria Luísa. O Adenor de novo. Boa noite, Adenor. Simone. A Aninha. A Fabiana Ferreira, a Fabiana Siqueira, a Andressa Guiar, nossa amiga, também diretora. Boa noite, Fátima. Boa noite, Kátia, Arlene e boa noite, Priscila. Priscila é minha companheira, minha assessora na assessoria. Eu roubo ela de vez em quando. Mas é isso aí, meninas. Agora, me diz uma coisa, Marisa. A questão, por exemplo, sem uma forma técnica, a forma mais sucinta possível. Eu, como uma funcionária, eu sei que o Fundeb, ele é
ele serve para pagar o meu salário e dos demais amigos. E o que mais? Não, o fundo tem no seu próprio nome, né? O nome do fundo você já sabe para que ele serve. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento, Valorização Profissional. Esse é o nome do fundo, tá? Então, para que ele serve? Para manutenção das escolas, para o desenvolvimento. O que é desenvolvimento da educação? É a formação desde um profissional técnico, uma auxiliar de educação básica, uma secretária, um inspetor, porque o desenvolvimento, uma merendeira, todos esses precisam passar por qualificação ao professor, tá? Então, o fundo, ele não é só para salário, pelo menos não deveria ser. O fundo, a partir do momento que ele não cumpre a manutenção e o desenvolvimento, ele não está cumprindo o seu papel, tá? Então, de uma forma bem simples, o fundo, ele vem, o recurso que é nosso, é a arrecadação dos nossos impostos. Eu falo sempre, gente, por favor, peça nota fiscal de onde vocês forem, porque as notas são a composição do fundo. As empresas, elas pagam aí mediante, né, é um recurso obrigatório, tem até um nome que agora eu não vou me recordar, talvez vocês se lembrem, Márcia, Edna, é obrigatório, tem aí da empresa, ela é uma contribuição para a educação. Então, quando você está pedindo a sua nota, você está colaborando para que as empresas não soneguem o que ela recebeu e repassem para a educação. Isso é de suma importância para você. Você vai lá, eu brinco sempre, né? Vamos lá na loja do Xing Ling, a gente não pede nota, precisa pedir a nota, eles não gostam de dar, gente. Eles não gostam, por quê? Porque quando eles dão a nota, eles obrigatoriamente vão ter que apresentar aquele recurso nos impostos que vão para a educação. Então, é quase que uma lei você ter que pedir a sua nota fiscal. Eu acho que é um ponto que a gente não pode esquecer de falar, Márcia. Posso complementar? Lógico, professora. Então, tá bom. Complementando a fala da Marisa, quando se fala em nota fiscal, o que a gente tem que pensar? Aí eu vou falar um pouquinho enquanto comerciante que sou, tá? É importante porque você vai pagar uma nota fiscal e tem ICMS. O ICMS, uma porcentagem dele vem para o município. Então, o ICMS, você paga, ele vai para o estado e depois ele volta para o município. Então, existe uma porcentagem. É a mesma coisa quando se fala assim, você quer CPF? Que coloca o seu CPF lá na sua nota quando você vai no mercado? Você tem que pedir. Tudo bem que a gente sabe que o governo vai fazer um rastreamento para saber se você tem cartão de crédito, quando você está usando, mas tudo bem. Esse dinheiro do CPMF, você também depois pode, de acordo com o valor que você arrecada, fazer uma doação para uma instituição do seu município que esteja legalmente organizada para que seja um fundo para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu penso o seguinte, né? Quando se fala em conselho, aí tem pessoas que falam assim, para que eu vou me incomodar? O meu filho está na escola particular, eu não tenho nada que ver com isso da escola pública. Então, eu vou dizer a você. Então, nós temos aí o nosso querido amigo Adenor, muito obrigado, da Escola Educare, que é o nosso seguidor. Adenor é representante de uma escola particular. Por que eu falo isso? Porque no Conselho Municipal de Educação, eu já fiz parte, né, lá em Araçariguama, nós tínhamos, como em todos os outros municípios, a Marisa me corrige, e a Márcia também, se eu estiver errada, nós temos não só os representantes enquanto professores, enquanto pais, como também enquanto representantes das escolas particulares. Então, por que a gente vê a participação da escola particular? Ela, realmente, os 3 mil que nós recebemos por ano, talvez seja a mensalidade de um ano, de um mês, de um semestre, enfim, né? A gente não está aqui vendo a questão do valor. Mas, a Adenor, por exemplo, como ele fala, né? A gente faz política todos os dias, a escola particular, ela faz a sua política, né? Então, ela não é porque ela não se valida do dinheiro do cofre, como a gente falou no início, que a Marisa sempre usa, né, essa simbologia, mas lá na escola particular, ela tem outros agentes que passaram pela escola pública. Então, o que a gente precisa? De repente, aquele professor que a escola particular tem, ele teve a sua caminhada na escola pública, e a escola pública é creche,
ensino fundamental 1, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, EJA, e a faculdade. Nós gostaríamos que todas as nossas professoras passassem pelas escolas públicas e as universidades públicas, porém não, né? Muitas precisam ir realmente para uma escola particular. Então, o que a gente tem que pensar? Que a escola particular, como faz muito bem o Adenor, acompanha, a gente tem em Araçariguama, a professora Fernanda Martins, que acompanha fielmente o que acontece lá em Araçariguama, e ela tem também esses questionamentos, igual a Marisa, né? Então, o que eu digo? Precisamos estar todos juntos, porque se nós não estivermos juntos, as coisas não acontecem. Tá? E a escola particular, né, Márcia e Edna, assim, ela vai recolher, os funcionários vão recolher impostos, ICMS. A escola particular, ela está sobre a jurisdição, sobre a legislação educacional do município, né, em alguns casos do estado. Então, assim, é primordial que o conselho entenda a importância do papel do representante da escola particular, porque ela não pode destoar, em termos de legislação, apresentar uma outra proposta ou deixar de cumprir uma BNCC, deixar de cumprir uma grade curricular. Então, o conselho ele tem esse papel de fiscalizar, por exemplo, nesse tempo de pandemia, o conselho municipal tinha que estar fiscalizando as escolas particulares também, a pública particular, muito mais limitado por conta da questão, né, do isolamento social, mas uma ligação, um WhatsApp, né, que é o que a gente está procurando fazer, um serviço remoto e acompanhar na medida do possível, mas é primordial que todos os segmentos estejam se conversando, seja um instituto federal, seja uma escola particular de educação infantil, de ensino fundamental e médio, seja uma universidade, que esse possa estar entrelaçando os caminhos da educação, no caso do município, de Cotia, de Mairinque, de Araçariguama, de Biúna, de São Roque. Por quê? Porque a educação ela é uma só, ela é ampla e ela tem que se conversar. Muito Sim, bem. Inclusive, eu gostaria que você falasse o que acontece agora após essa primeira votação. Bom, é importante a gente esclarecer, gente, que, assim, levantou-se um falso alívio de que está tudo bem, que está tudo aprovado. E a imprensa, ela tem um papel muito... hoje, apesar da imprensa ser, assim, livre, a gente sabe que a imprensa, ela está nas mãos de grandes empresários. E a tendência é o que o mercado ditar, né? Então, a gente vê essa pressão aí do volta às aulas, a gente sabe que é toda uma pressão muito mais de ordem financeira, né, do que de qualquer outro sentido, porque a gente sabe que não tem qualquer condição, possibilidade numa escola pública que você tenha um aluno em sala e você não tem condição de ofertar para ele segurança. Então, assim, quando a gente fala de próximos passos, Márcia, a gente tem que retomar a votação que foi drasticamente, assim, agitada, no sentido de que houve uma pressão muito grande da sociedade, mandando um WhatsApp Eu mesmo fiquei com o dedo até doendo de mandar mensagem para os deputados, né, para aprovar, e teve deputado que ainda desafiava, assim, explique para mim o que estava na proposta da relatora e o que está na proposta do governo, que aí eu voto, sabe? A gente vê aquilo como uma afronta. Será que ele sabe o que ele está me pedindo? Então, assim, a gente foi uma pressão grande. Aí o governo cedeu diante da pressão. Bom, cedeu na primeira votação, presta atenção, porque aí todo mundo saiu comemorando, esqueceu que tinha a segunda votação, porque não é votação única, são votados em 2 turnos. O primeiro turno, 7 deputados votaram contrários, só 7, tá? Aí todo mundo, os nomes dos 7, olha, são esses aqui. E todo mundo, ganhou, aprovou o Fundeb. Opa, e o segundo turno? Gente, o segundo turno foi até mais de 11h30 da noite. No segundo turno, nós tivemos uma pressão. Aí o Partido Novo apresentou, eles chamam de... Eu ia falar emenda parlamentar, mas tem um outro nome. Não vou me lembrar agora. Então, assim, é como se fosse um complemento do projeto, uma mudança no projeto, tá? No aditivo, mas tem um nome técnico da Câmara que eu agora não vou me lembrar. Destaque, lembrei. Eles aprovam os destaques. E o Novo colocou um destaque que era, assim, tirar a obrigatoriedade dos 70% de se gastar aí com folha e o custo qualidade aluno, tá?
E aí, assim, isso é o que guarda os municípios, de que respalda os municípios de terem, honrar com os seus vencimentos dos seus funcionários. E aí, nesse momento, houve uma tentativa tumultuada do governo esvaziar a Câmara, tá? Teve uma tentativa de se esvaziar, e estava todo mundo tranquilo, achando que estava votado, ia ser a água no chope, sabe? Ia ser uma coisa assim. Aí houve de novo, a gente começou a mandar nos WhatsApp, gente, a gente está nos grupos do conselho da UNCM, né, que é um grupo estadual, gente, olha, não acabou, está em segundo turno, todo mundo retomando a pressão, e aí mesmo com essa retomada de pressão, eu não vou precisar se foi 87, 89, mas foram quase... 89, né? Foram quase 90 deputados votando contrário ao Fundeb. Gente, votando contrário ao relatório da professora Dorinha. Então, assim, todo mundo saiu comemorando, a imprensa colocando, porque a imprensa tem o papel também de desconstruir, por isso eu aprecio muito a imprensa livre, eu aprecio muito essas lives, esses debates, porque cada um vai colocar a sua opinião e a pessoa, o telespectador, a pessoa que está lá do outro lado, o internauta, ele tem que formar a sua, ele tem que ouvir a imprensa oficial, mas ouvir aí os debates de quem vive a educação, não digo no nosso, porque a gente é apenas assim, vamos lá, os palpiteiros, estudiosos palpiteiros, mas existem tantas pessoas muito mais qualificadas aí que estão em debates grandiosos que a gente tem acompanhado aí, a própria a própria Undime, né? Estão aí fazendo esse discurso, e agora a gente está vendo aí na Câmara, no Senado vai ser tudo fácil. Como que vai ser tudo fácil se a gente já teve uma segunda votação, no segundo turno do Fundeb, totalmente tumultuada, com tentativa de esvaziar, aprovando com 90 deputados, uma centena de deputados praticamente, gente, votando contrário ao relatório do Fundeb permanente, votando contrário ao relatório da professora Dorinha. Então, assim, longe de acabar essa discussão, nós vamos ter 2 turnos no Senado, 2 turnos. Isso ainda vai para lei orgânica, né, para confronto de orçamento, lei orçamentária, desculpa, eu falei lei orgânica, lei orçamentária, vai para lei orçamentária ainda, depois ainda vai... antes disso, vai para a sanção do presidente, termina 2 votações no Senado, sanção do presidente, que pode trazer vetos em algumas partes do projeto, e ainda vai para a discussão orçamentária, e depois vai para lei de regulamentação, porque foi aprovado, aí precisa regulamentar a lei. Então, a gente tem todo um trâmite muito grande. A Michele Palma, boa noite também. Em breve nós faremos uma live, ela está colocando. A luta continua. Inclusive, meninas, a Tati, nossa supervisora de Cotia, ela está elogiando vocês. Obrigada. Tati, obrigada. Boa noite. Só uma pequena observação. Por favor, professora. Olha, isso vai... para você, Márcia, uma fala direta, né? Mas para outras Márcias que a gente tem, né? Lembrar que nós, como eu falei, nós temos os vereadores, nós temos o prefeito, nós temos os deputados, agora, né, vem em mão aí o Senado, mas também nós temos que pensar nesse momento quais são os pré-candidatos que nós temos, vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas que estão se lançando. Por quê? Me desculpe, mas tem prefeito ou prefeita que ele não vai poder ser reeleito. Então, ele não quer fazer a discussão. Não quer fazer a discussão. Ele tem que chamar isso para o seu pré-candidato, né? Vereador e vereadora que querem ser reeleitos, ou aqueles que querem se lançar agora na campanha, né, política, os pré-candidatos nas prefeituras tem que se inteirar no assunto. Eu fiz uma chamada, Marisa, enquanto eu sabia que tinha algumas colegas fazendo as chamadas para os deputados, eu tinha um rol de listas de pré-candidatos a vereadores e pré-candidatos a prefeitos da nossa região. Eu joguei para eles. Aí eles começaram a se assustar. Falei, viu, você não quer ser candidato? Você sabe, prefeito ou prefeita, se você vai ter dinheiro para você administrar na próxima gestão? Porque você está querendo ganhar. Então, se você não acionar lá no seu partido, como é que vai ser?
Porque é muito fácil, o deputado agora, ele está junto do prefeito e do vereador, porque ele sabe da candidatura que virá no próximo ano, né? Em próximos meses, né? Então, o que acontece? Ele precisa, sim, dar apoio para esse pré-candidato a prefeito, para esse pré-candidato a vereador, então todos nós temos que acionar. E eu digo a vocês que já estão nesse trâmite, né, de pré-candidatura, vocês têm que pressionar os seus apoiadores ou a quem vocês apoiam. Né? Sim, é muito importante fazer essa chamada. Inclusive, é o que eu falo. Antes, eu quero dar uma boa noite para o doutor Francisco, meu vice no conselho. Eu já vou passar a correção, doutor. Antes, eu quero comentar que a primeira coisa como professora, porque antes de qualquer coisa, de eu sair para concorrer à pré-candidatura, eu sou professora. Esse é meu cargo de origem. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o nosso deputado, e ele foi favorável. Então, estamos juntos. O doutor Francisco Mais está comentando, falando que a PEC não carece de sanção do presidente. Quem promulga é o Congresso. Ok. Obrigada, né? Mas a gente sabe que há aí o líder do presidente, aí, ou o líder do partido, que vai estar articulando para que não seja favorável ou não, né? Porque agora o discurso se mudou, o discurso agora é que aprovou o Fundeb, e a gente sabe que quem acompanhou a sessão não foi assim. Até o último momento o governo tentou tumultuar, inclusive colocando esses destaques aí através do Partido Novo, aí o PSL, o PSDB, a bancada do PSDB se apresentou também contrário, depois, diante da pressão, deixou a bancada livre para votar. Então, assim, o que eu quis dizer, talvez, eu falei sanção do presidente, eu falei a tramitação, a gente sabe que há ainda esse discurso de que a luta acabou para esvaziar a luta, tá? E não acabou. Mesmo que não precise da sanção direta do presidente, a sanção, talvez, que seja do partido ali dentro do que eles vão fazer de articulação política, né? Os acordos dentro do grupo político do PSL, no caso, o presidente está sem partido, sim, mas no caso a base governabilista. Então, assim, essa sanção, ou essa aprovação, ou essa trajetória, ou esse articular para se votar favorável ou não, isso não acabou. E aí a gente vai ter todo um embate nesse sentido. Inclusive, eu sei que o papo está muito bom, mas eu gostaria de colocar para vocês a Beninha Pereira. Ela está se sentindo honrada de assistir essa live. Como diz a Shirley Rainho, boa noite. Precisamos buscar informações sérias, correr atrás da notícia de vários veículos de comunicação com respaldo técnico. Verdade, Shirley. A Roberta Soares. Não podemos cantar vitória e temos que estar atentos e acompanhando de perto tudo isso. É isso mesmo, por isso que hoje nós três decidimos fazer essa live, para esclarecer vocês e pedir apoio, porque a questão do Fundeb não é partidária, ela é de interesse nosso, interesse comum. O Genilton está colocando, e a notícia de que circula sobre a correção do piso do magistério, né? Aqui... Oi, pode falar, professora Edna. Eu acho importante o que a Marisa colocou, mas a gente tem que entender o seguinte, nós estamos num país democrático, né? Sim. Como temos pessoas, né, que são a favor do novo Fundeb, né? É importante a gente saber também que a proposta do governo federal, do governo que aí está, ele tinha algumas propostas que a gente vai encontrar não só esses deputados federais que são a favor, como, de repente, alguns outros prefeitos e vereadores, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, pensar que dentro dessa proposta dele, nós sabemos que ele não é a favor dessa escola democrática que aí está. Ele é a favor de um outro estilo de escola, que, inclusive, já foi pauta para os municípios. Dos 5.500 municípios do Brasil, nem todos aderiram, os prefeitos ficaram com receio,
porque não se dizia qual era a contrapartida que o município deveria dar, né? Numa escola, vamos dizer assim, militar. Então, a gente tinha um pouco de receio de que o Fundeb não fosse aprovado, o novo Fundeb não fosse aprovado, e ele ficasse com esse dinheiro em mãos, e depois dissesse, você é prefeito, você não tem como trabalhar, você é governador, não tem como trabalhar, eu tenho. Aí ele apresente a escola que ele acha ideal e que faça. Vamos ser bem esclarecidos. E mais dois detalhes importantes, ó. E dentro disso, também existe, que a Marisa pode falar com mais propriedade do que eu, com relação a entrar a questão das aposentadorias, né? Do pessoal que está aposentado dentro desse bolo. Pelo que eu sei, desde o início da criação desse fundo, é para quem está na ativa. Eu já sou aposentada, né? Então, eu até entendo essa situação, mas não é o caso, é inconstitucional. E a outra questão que também pesou é que é a questão de uma renda Brasil, uma renda cidadã, um Bolsa Família, um Bolsa alguma coisa, né? Por quê? Porque estaria retirando do recurso da educação uma parte assistencial. A escola já faz muito de assistência. Não que ela não tenha que fazer esse papel, ela também faz, né? Mas a gente tem que dar as devidas proporções. A gente precisa pensar, como tem dito todas as pessoas que estão nos ouvindo, as lives, elas são esclarecedoras. Então, a gente tem que pensar a questão dos fundos, dessa questão dessa renda cidadã, a questão da aposentadoria e de uma escola que poderá vir à frente se não for aprovado. Então, tem que pensar, que escola nós queremos? Que cidadão nós queremos? Quem nos conhece, né, conhece a mim e conhece a Marisa, sabe muito bem que nós somos de onde, como, por quê e quando. A gente não aceita a primeira resposta, como boas historiadoras que somos. Né? Então, enquanto historiadoras que somos, não aceitamos. E nós queremos transformar os nossos alunos, os nossos amigos, nossos professores, todos que estão nos ouvindo, em pensantes. Só para finalizar, eu sempre digo para as minhas meninas e os meus meninos na faculdade, e até mesmo os meus alunos que passaram nas minhas mãos na educação básica, que eu não quero as vaquinhas de presépio. Lembra das vaquinhas que a gente fazia só assim, ó, fazia amém? Não, eu quero gente que fale, abre a boca para falar e que pense. Tá? É esse o objetivo. Edna, eu vim aqui, entrei até no Senado aqui para ver a tramitação, só para responder para o colega, eu não sei, a proposta, ela vai para o Senado, né, a PEC é mandada para discussão, 2 votações, sendo ela, se não houver nenhum impedimento constitucional, colocada em 2 votações, se houver alteração, veja bem, olha isso, que eu vim aqui para poder até argumentar na dúvida, né, como a Edna disse, como boa historiadora, a gente questiona, né? Se não houver alteração do Senado, se houver um pedido de apreciar alguma parte, se houver algum, como eu falei que chamava mesmo? Não é emenda parlamentar? O destaque. Se houver algum destaque apontado para o Senado, volta o projeto para a Câmara. E o tempo, 31 de dezembro? Isso, termina, tá? Olha só a preocupação, eu entrei aqui para ver. E aí, a promulgação, eu sabia que eu tinha lido do presidente, falei, tô louca, eu li. Pode ser que eu não tenha lido, mas tá aqui, ó, promulgação. Caso a PEC, que saiu da Câmara, não tenha sido alterada pelo Senado, o texto, aí caso não tenha, né, não tenha que voltar para a Câmara, o texto é promulgado em sessão do Congresso pelo presidente da República e entra, então, em vigor, tá? Então, assim, a gente vê que a tramitação está longe. Gente, 31 de dezembro acaba. Se não tiver Fundeb, em 2021 é um colapso, é um apagão da escola pública, porque os municípios não têm como marcar. A proposta do governo traz inconstitucionalidade quando fala da aposentadoria. A proposta do governo queria colocar o Renda Brasil como... Isso, Renda Brasil, o Fundeb já não tem recurso, aí você ainda ia fazer programas assistenciais com recurso do Fundeb. Então, assim, a proposta do governo, ela era uma coisa, assim, tamanha, absurda, retrógrada, jamais, assim, vista pelo menos nos últimos 25 anos de educação. Então, quando a gente for fazer o nosso voto, acho que a gente teve aí era uma emenda 95, que congelou por 20 anos, a educação. Então, o PIB hoje usado, é importante falar isso, Márcia, o PIB
hoje usado é de 2%, 2,3%. Veja bem, do 100% do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, nós temos 2% usado na educação hoje. Sendo que a meta, eu não tenho certeza da meta, 20, eu não me recordo a meta. Eu sei que a meta do Plano Nacional de Educação era chegar ao PIB para ser investido na educação em 10%. Com esse congelamento em saúde e educação por 20 anos, nós estamos congelados nesses 2%. Então, esse programa liberal, esse programa de empresário, esse programa de vouchers, né, de terceirização, isso é muito preocupante. Então, o nosso olhar para a eleição, ele tem que estar bem atento no que vai defender a bandeira da educação, e não do congelamento. O Luciano, o secretário, que legal, ele está participando conosco. Ele falou que a votação é em agosto, tá? E só volta para a Câmara se o Senado alterar o texto original. Se tiver o destaque. Pessoal, a live está acabando, mas eu gostaria de passar a fala do Wagner. Eu sei que está muito gostoso. O Wagner diz: as pessoas precisam urgentemente entender sobre política, sobre suas escolhas e participar diretamente. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. Educação é a solução. O doutor Francisco está dizendo, está comentando que não há participação do presidente da República, nem sanção, nem promulga, professora. A fonte está equivocada. A promulgação é feita em sessão conjunta do Congresso. Vamos pesquisar todas juntas, e aí... mas é legal, o doutor Francisco, ele também é conselheiro, é meu vice, ele está aí atuando. E é isso. Eu acho que agora dá para vocês deixarem e entender que esse momento, na antiga proposta, nós tínhamos um repasse de desigualdade entre os municípios. Nós não atendíamos todas as comunidades indígenas. Com essa nova proposta, nós vamos ter uma educação, pelo menos com equidade, principalmente na questão da colônia indígena. Então, eu acho que nós temos, não é a proposta que eu considero ideal da professora Dorinha, mas é a melhor proposta que nós temos no momento. Então, professores, não se esqueçam, como disse nosso secretário, a votação vai acontecer em novembro. Você tem que estar olhando as notícias, nós temos que fazer um movimento, nós temos que estar replicando, porque nós temos que defender o nosso Fundeb, o direito das nossas crianças, o direito das escolas públicas, o direito de ir e vir dentro da escola, o direito do salário do professor, né? E ainda, terminando, o doutor Francisco coloca que, corrigindo, o presidente nem sanciona, nem promulga. Mas é isso aí, o doutor Francisco. Nós vamos colocar também, vamos pesquisar e vamos responder corretamente. Eu acho que essa não é uma live de crítica, ele coloca aqui de uma maneira muito... Ele está interagindo conosco, é um excelente advogado do município, e ele coloca que vai dar tudo certo. Torço pela educação, um fortíssimo abraço a todos, e contamos com você, doutor Francisco, nas redes sociais, se manifestar que está apoiando a educação. Suas considerações finais, Má? Olha, eu acho que é aquilo que eu falei, a gente não tem a verdade absoluta, a gente, como historiadora, né, a gente está sempre aí buscando os porquês, a imprensa livre está aí para que a gente possa estar ouvindo várias fontes e ter a nossa opinião. Eu acho que a vaquinha de presépio, a Edna não tem que sair daqui porque a Marisa falou, a Márcia a mesma coisa, ou qualquer professor que está ouvindo. Não é a Marisa que falou, é o que você vai tirar de conclusão. E, assim, é a luta da sociedade civil, o momento é esse, não venha com... Agora a gente teve uma felicidade do relator ser do Partido da Rede, que é um partido que está defendendo, pelo menos que eu tenho acompanhado, a aprovação, então o relator caiu em boas mãos, né, um deputado da Rede,
E a gente tem que ter esse olhar mais crítico aí, parar de se vender por uma cesta básica, por um óculos, os pais de alunos aí. Não estou dizendo que é uma grande maioria, mas a gente sabe que ainda acontece, o professor porque vai dar o emprego para o filho, para o amigo. Quando você tem o seu voto já casado com alguém, você não tem direito de cobrar porque ele já está pago. Então, acho que esse é a grande mensagem. A luta ainda está muito distante de acabar. Muito obrigada. Sim. Professora Edna. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, né, de estar com vocês duas, Marisa e Márcia. E eu dou um recado a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Eu sei que não será apenas nesse momento, mas a live vai ter uma repercussão muito grande, porque a primeira, né, Márcia, parabéns a você, porque nós participamos e foi excelente, né, para nós todas, né, as mulheres aqui, estamos querendo empoderar você. Você mulher, você homem, vocês todos, né? Então, o que eu digo? Que nesse momento, como diz a Márcia, nós estamos pensando na educação como um todo. Penso na educação pública, sim, penso na escola particular, como diz aí o Adenor, como eu sei do trabalho de outros Adenor que a gente tem no Brasil, na nossa região, mas nós não podemos pensar só na educação indígena, nós temos que pensar também na educação especial. Se a educação especial hoje, ela é o que é, e todos nós aí temos exemplos. Marisa tem uma trajetória maravilhosa de um trabalho que ela tem, que ela realiza e ela acredita, né? Você, Márcia, também tem um trabalho muito bom, então a gente pode dizer que nós temos aqui um pilar de São Roque, Araçariguama e Cotia com relação à educação especial, à educação inclusiva, né? E eu vou mais além ainda, que como mulher negra que sou, é pensar nas mulheres negras, né? Não desmerecendo a você, né, Márcia, mas que você tem aí uns traços de negra, né? Mas pensar nessa questão da equidade dos negros na política, né? Como é que eles estão aí representados, né? A gente precisa cada vez mais empoderar, e eu já falei isso uma outra vez, Márcia, volta a reforçar a vocês que estão nos ouvindo, a empoderar as mulheres na política. Por que o governo federal, já há muitos anos, ele dá a renda cidadã e todos os benefícios para a mulher? Porque ele acredita nela, né? Porque ele acredita nessa administração. Não estou menosprezando o nosso querido excelentíssimo senhor secretário, o nosso querido excelentíssimo senhor prefeito, né, das várias regiões, no caso aí de Cotia, mas a gente precisa empoderar, né? Então, eu espero que essa live tenha sido de grande valia para todos, porque para nós também tivemos aí alguns conhecimentos, né, adquiridos pelo doutor Francisco, e precisamos que as lives continuem. E eu vou dizer mais um detalhe, junto com o Fundeb, com essa aprovação, nós não podemos deixar de esquecer do Plano Nacional de Educação. Ele está lá isso tudo, né? Então, nós temos o Plano Municipal de Educação. Aí eu peço a todos os professores, todos os profissionais da área de educação que estão nos ouvindo, todos os pais que participaram nos seus municípios, onde é que está o seu compromisso lá nas assembleias, lá nos documentos que você assinou do Plano Municipal de Educação, e agora você está recuando com a aprovação do Fundeb? Então, vamos lá. E você, professor que está em aula remota, em online, à distância, você tem por obrigação de dar uma palavrinha para o pai. Você fez acolhimento para essa criança na sua aula. Então, é sua obrigação, sim, de falar. Outro dia, conversando com uma grande amiga de Araçariguama, a Cíntia Feijó, eu disse a ela, né, Cíntia, vale agora você fazer uma fala sobre a questão do Fundeb. Aí ela disse assim, será que os pais terão conhecimento suficiente? Eu disse a ela, você como uma grande alfabetizadora, tenho certeza que você terá a didática certa para conversar com o seu pai. Afinal, ele participa da sua reunião de pais. E tenho certeza que se nós tivéssemos hoje as aulas presenciais, todos os professores, todos os profissionais da rede estariam convocando, clamando, chamando todos para essa discussão. Muito obrigada. Márcia, eu sei que você quer encerrar, precisa encerrar, Edna também. Edna, você falou do Plano Municipal de Educação, faça um apelo aqui para os professores, cobrem 4442, nossa lei, nosso PME de São Roque, que está engavetado, e é uma luta que a gente tem que estar fazendo, retomar nosso Plano Municipal de Educação, Lei 4442 de 2015. Obrigada. Inclusive, eu queria colocar aqui um recadinho que a Fernanda Carvalho deixou. Parabéns, professoras. Pontos importantes de um fundo fundamental para a educação nos municípios.
que lutemos todos juntos por uma educação de equidade. É que eu acabei de citar, de Araçariguama, ela faz parte, ela é parceira com a Marisa, porque ela faz parte do Conselho Municipal de Educação de Araçariguama, né? Então é isso, mulherada, é isso, pais, é isso, mães, é isso, é participar, é atuar, é estar presente. Ser conselheiro não é fácil, porque é um serviço voluntário, não é, Marisa? É um serviço voluntário. Mas você, como docente, tem o dever de participar das ações do seu município. Não adianta falar, mas eu não sei. Agora nós demos os caminhos para vocês. Então, siga os caminhos, pesquise, atuem, estejam juntos. Eu sei que o momento é pandêmico, o momento é difícil, vocês estão estressadas, vocês estão sem horário, mas vocês, professores, coloquem uma rotina de atendimento a esses pais, deixe um espaço para vocês, deixe tudo organizado, porque nós somos educação, nós estamos vivendo um momento difícil, mas vai passar. E não se esqueçam, esse é o ano de eleição. Pensem muito bem com quem vocês vão partilhar o voto, a quem vocês vão dar esse voto de confiança. São pessoas que vão representar vocês? Nós somos educação, somos mulheres, sim, precisamos nos empoderar, sim. Eu também considero que as mulheres negras têm que ter uma representante. Aqui no nosso município, nós temos que quebrar um jejum de 34 anos, porque mulher defende políticas públicas para outras mulheres. Foi uma honra, Marisa, ter você aqui comigo novamente. Foi uma honra, professora Edna. Já tenho vocês como minhas amigas, né? Então, assim, eu falo para a Marisa e para a Edna que eu vou para São Roque, assim que tudo acabar, nós vamos sentar e vamos nos conhecer pessoalmente. E quero desejar, sim, uma semana abençoada a vocês, porque educação se constrói. E eu tenho certeza que nós construímos e despertamos várias pessoas que nos assistiram. Eu espero vocês duas para um bom almoço no Laras, em Pirapora do Bom Jesus. E o Laras chama Laras por causa da Lara, filha dela, que foi minha aluna. Beijo, Lara, tenho certeza que está assistindo. E quinta-feira nós teremos a nossa live, nós vamos falar de todos os aspectos pedagógicos, não percam. Fiquem com Deus e uma boa semana para vocês. Não esqueçam, compartilhe a live da nossa amiga aqui para dar bastante visualização, certo, meninas? Certo. Certo, gente. Falo Beijo, com boa vocês. semana, Beijo, boa com noite. Deus. Obrigada.